Olá novamente, sejam bem-vindos a mais esse episódio, o segundo da nossa série. E hoje nós vamos falar sobre depressão. Mais uma vez eu queria reforçar o convite para você que não conhece o CTE, vir nos conhecer os nossos treinamentos. CTE significa o Centro de Treinamento das Emoções. Então você que precisa de treinamento para suas emoções, para que você possa governar os seus sentimentos, não deixar com que eles te governem, entre em contato conosco com esse número que vai estar aqui embaixo. Que nós temos treinamento individual, nós temos treinamento coletivo, online, presencial, e eu tenho certeza que você vai receber ferramentas poderosas para a sua vida, amém? Bom, hoje nesse segundo episódio, como eu havia falado, nós vamos falar sobre depressão. Também é um tema que a gente ouve tanto falar, eu já ouvi muitas pessoas até se autodiagnosticarem, não sei você, mas hoje virou muito comum as pessoas falarem, eu acho que eu estou com começo de depressão. Eu acho que eu estou meio depressivo, mas as pessoas nem sabem o que é isso, e é isso que eu quero esclarecer para vocês hoje. Também, à luz da palavra, o que é depressão, usar um exemplo bíblico de uma pessoa que teve depressão e que você possa receber um toque de Jesus se você é uma dessas pessoas hoje. Amém? Bom, no episódio de ansiedade, eu trouxe uma explicação rápida de um manual que se chama DSM, a 4ª edição dele. E sobre depressão, ele diz que a depressão é diagnosticada pela história de cada pessoa. E aí esse livro ele vai ser mais específico, falar sobre os sintomas, sobre as características, mas eu não quero me atentar a isso hoje, te falando o que um depressivo faz, o que não faz, o que ele sente, o que ele não sente, porque eu não quero correr o risco de ninguém depois ficar assim, nossa, acho que isso que eu estou sentindo é depressão, e não é isso que eu quero. Eu quero que você esteja firme, focado em Jesus, curado, sarado, então por isso que eu não vou dar características. Eu vou me atentar ao que a primeira definição do DSM, que ele vai dizer que a depressão é diagnosticada pela história de cada pessoa, ou seja, pelo seu passado. Talvez você já ouviu isso, que depressão está relacionada ao passado, e isso é uma verdade. Pessoas depressivas, normalmente, elas estão ligadas a coisas que aconteceram, a atitudes, a decisões, aquilo que foi dito, a traumas, coisas que aconteceram lá atrás, ou de repente há um dia atrás, momentos atrás que marcaram a vida daquela pessoa e faz com que ela não consiga romper, não consiga ter expectativas boas para o futuro, não consegue viver o hoje, aquele passado fica impregnado na memória dela. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu gosto muito de uma definição de um autor, e ele vai dizer que a angústia, ela vem quando eu escolho uma coisa em detrimento da outra. Então, por exemplo, eu escolho o caderno azul ao invés do vermelho. E esse autor ele vai falar que quando eu não escolho da forma certa, e eu já quero te dizer que eu sempre vou escolher certo quando eu opto por Jesus, quando eu escolho o que Jesus quer que eu escolha, quando eu trilho um caminho que Jesus quer que eu trilhe, e toda vez que eu optar por escolher Jesus, eu nunca vou me angustiar. Mas às vezes nós viemos de uma vida, nós viemos de um passado que não tinha Jesus. Nós viemos de momentos que não existia Jesus na nossa vida ainda. E às vezes aquilo fica na nossa mente, aquilo fica na nossa memória. Porém, quando esse autor vai dizer isso, ele vai falar que essa angústia vem pelas nossas escolhas. E quantas vezes no nosso passado nós escolhemos errado? Quantas vezes no nosso passado pessoas falaram coisas para nós e a gente se calou e depois a gente ficava remoendo aquilo. Deus, por que eu não falei? Deus, por que eu não dei a resposta que eu precisava dar? Deus, por que eu fiz isso ao invés daquilo? Deus, por que eu não abri mão? Ou Deus, por que eu abri mão? E aí a gente fica angustiado, remoendo aquilo que aconteceu no nosso passado. Eu também quero continuar no texto de 1 Reis 19, porque Elias, ele foi nos dois extremos. Elias, como vocês aprenderam no outro episódio, ele ficou falando do seu futuro, do medo do futuro, mas de repente a Bíblia diz que quando ele acorda, havia um anjo que havia colocado pão e água para ele. E quando ele come daquilo, ele caminha por 40 dias e 40 noites e chega em um monte que se chama Monte de Deus. E a Bíblia diz que ele fica lá dentro de uma caverna. Eu quero ler um texto com você para falar sobre isso de 1 Reis 19, do 8 ao 15. Vamos lá? Então Elias se levantou, comeu e bebeu,
e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Quero fazer uma pausa aqui porque você percebe. Em um momento ele está com medo do futuro, em outro momento ele só fala do passado. Porque mataram, porque deixaram, porque fizeram coisas que aconteceram lá atrás, porque agora eu estou sozinho, porque agora ninguém está comigo, eu estou aqui dentro dessa caverna abandonado, estou sozinho. Então, de repente, de uma ansiedade, Elias começa a apresentar sintomas de que algo do passado está angustiando ele. Talvez de uma decisão, talvez a Bíblia não diz, mas pode ser que o fato dele ter escolhido fugir pode ter começado a gerar essa angústia nele. E aí a Bíblia vai dizer que ele fica lá dentro dessa caverna, mas de repente Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí? E é o que ele relata: eu estou aqui por tudo que aconteceu lá atrás. E Deus fala com ele: então vai até a porta da caverna. A Bíblia diz que quando ele chega na porta dessa caverna, Deus fala com ele: olha, eu vou passar, então fique atento. E aí vem um vento muito forte, veio um terremoto, veio fogo, mas Deus também não passou como um terremoto nem como fogo. Mas de repente um sussurro no ouvido dele diz: Elias, o que você está fazendo aí? Sabe, hoje, se você está angustiado pelo passado, se você está angustiado por coisas que aconteceram lá atrás, eu quero te dizer que às vezes a resposta não vai vir de fora, a resposta vai vir de um sussurro bem pertinho do seu ouvido. Um sussurro tão perto que eu arrisco a dizer que é um sussurro que vem de dentro. De um Deus que está falando para você: o que você está fazendo aí? Preso no seu passado, preso nas suas escolhas erradas, preso naquilo que já foi, naquilo que não tem volta, não tem como fazer mais nada. Sabe o que eu acho lindo? Que Deus é o único que conhece todo o nosso passado. E a Bíblia nos garante que Ele, mesmo podendo se lembrar das coisas que a gente fez, Ele decide esquecer do nosso passado. A Bíblia diz que há um mar chamado Mar do Esquecimento, em que Deus pega todo o nosso passado, tudo aquilo que a gente viveu, e joga lá dentro. Deus, tão poderoso, em toda a sua onipotência, toda a sua onipresença, tudo aquilo que Ele é, todo o seu poder, decide se esquecer do nosso passado. E eu quero te perguntar: por que eu e você vamos ficar remoendo coisas que já aconteceram? Por que eu e você vamos ter que ficar pensando no dito, não dito, no que falaram, no que fizeram, no que me atacaram, no que me tocaram, ou na escolha errada, o que eu fiz para o outro? Para que nós vamos ficar nos angustiando nisso, sendo que o próprio Deus já tratou de se esquecer? Ele prefere, ele decide não se lembrar mais, ele joga tudo em um mar do esquecimento e nunca mais ele volta lá. Deixa eu te dizer, Deus não tem varinha de pescar, Ele não vai lá e fica pescando o teu passado de novo. Não, Deus se esqueceu. Para que nós vamos ficar? Eu vejo Deus sussurrando no seu ouvido como Ele sussurrou para Elias: o que você está fazendo aí? Nesse lugar escuro, nesse lugar de solidão, remoendo coisas que já foram, que não vai voltar mais, não tem como você fazer mais nada. Hoje Deus está sussurrando no seu ouvido e você vai fazer o quê? Eu acho lindo que depois que Deus fala isso para ele, mais uma vez ele fala: Deus, porque mataram, porque fizeram, porque deixaram. E sabe o que Deus fala para ele? Deus não fala assim: ô meu filhinho, que dó, não. Deus fala para ele: Elias, levante e vai. Leve óleo, unge ao povo. Naquele momento, Deus não lembra ele do passado, porque o passado já foi esquecido. Naquele momento, Deus não lembra ele do futuro, porque o futuro Deus também já escreveu. Mas Deus dá uma ordem para ele para o presente: Elias, levante e vai. Tenha óleo para ungir o povo. Sabe, às vezes as pessoas que estão nesse lugar de depressão, essas pessoas que estão no lugar do passado, elas começam a olhar muito para a dor delas, começam a olhar muito para o umbigo delas. E hoje é um dia que Deus está falando para você: para, se levante e vai. Tenha óleo fresco para derramar sobre a vida das pessoas.
E eu costumo dizer que quando nós derramamos isso na vida das pessoas, primeiro o óleo passa por onde? Deus derrama o óleo, primeiro passa por nós, para depois nós liberarmos na vida de outra pessoa. Ainda que você esteja magoado, ainda que você esteja com traumas do passado, se levante, tenha óleo para derramar na ferida de outras pessoas, porque o óleo vai passar por você primeiro, para que você derrame sobre a vida de outro. E enquanto você vai curando outras pessoas, esse óleo vai te curando, vai curando as suas feridas, vai curando dores do passado, coisas que aconteceram. Mas é necessário que você saia desse lugar de solidão, saia desse lugar de prisão. Deus não foi lá e deu a mão para Elias, não. Deus falou para Elias, Elias vai para a porta. Elias levanta daí, Elias sai desse lugar de escuridão. A decisão foi de Elias levantar. E hoje você vai decidir mais uma vez ficar aprisionado no seu passado. Mais uma vez você vai decidir ficar nas suas dores, no seu lugar de escuridão. Ou você vai decidir ir para a porta, ou você vai decidir ir para a luz. Sabe, eu senti muito desejo de fazer esses vídeos aqui em cima, porque eu gosto muito daquela montanha que tem atrás de mim. Sobretudo quando ou o sol está nascendo ou o sol está se pondo, porque aquela luz fica bem ofuscante em mim e eu começo a lembrar da maravilhosa luz dele que tira de mim todas as trevas. E hoje que essa luz te invada, mas você precisa decidir ir para a porta da caverna. Você precisa decidir se levantar e começar a olhar para o outro ao invés de olhar só para você mesmo. Talvez existem pessoas aí dentro da sua casa precisando da sua atenção, precisando do seu olhar, precisando do seu carinho, precisando do seu toque. E você está aí aprisionado em você mesmo, na sua dor. Você aí prefere ficar sentado na tua escuridão, sendo que enquanto você olhasse para o outro, o óleo passaria em você primeiro. Deus começaria a olhar para você primeiro, entende isso? Eu quero hoje orar por você, para que os seus ouvidos se abram e você comece a ouvir o sussurro de Deus que não está fora, mas que vem de dentro de você. A força que você precisa para deixar o passado está dentro de você e se chama Espírito Santo. Ele tem toda a força necessária, ele tem o óleo necessário para te curar. A Bíblia diz que o nome de Jesus é como um unguento derramado nas nossas feridas. Hoje que um bálsamo dos céus, hoje que um unguento do céu seja derramado nas suas feridas. E que você se torne um reservatório desse Jesus. Um reservatório desse unguento para que você possa curar outras pessoas também, ao invés de ficar olhando só para você mesmo. Eu quero orar por você. Quero orar por você que estava nesse lugar de escuridão, para você que estava nessa caverna. E não quero te dizer que eu estou indo aí te dar a mão para você sair, mas eu quero orar para que você tenha ousadia em se levantar desse lugar e ir para a porta da caverna, receber da luz do Senhor, receber do unguento do Senhor, receber do nome dele derramado nas suas feridas. Que hoje você decida se levantar desse lugar, para você poder sair daí e tocar outras pessoas como Elias fez. Pai, eu quero orar, Jesus, nesse momento, para essas pessoas que estão me assistindo. Deus, até hoje elas estavam aprisionadas no passado, aprisionadas naquilo que já foi, mas que hoje elas tenham a convicção, Pai, que o Senhor decidiu esquecer do passado e que elas também tomem a mesma decisão que o Senhor. Pai, que hoje os ouvidos delas se abram e elas possam ouvir o sussurro do Senhor dizendo o que você está fazendo aí. Por que está preso nesse lugar de dor? Por que está preso nesse lugar do passado? Deus, que hoje o Senhor comece a remover essa tristeza, toda essa angústia do coração delas por coisas erradas. E que hoje elas possam olhar para o hoje, para esse momento, como o Senhor fez Elias ver, o agora. Não se preocupar com o futuro, não se preocupar com o passado, mas o que se pode fazer hoje. Deus, que elas tenham essa percepção do agora, desse presente que o Senhor nos deu para fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Em nome de Jesus, que elas se levantem e vão para a porta da caverna. Porque eu sei que há uma luz maravilhosa para entrar no coração delas e tirar toda a amargura, toda a dor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e toda a glória é tua pela sua cura e pelo seu bálsamo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.